Bom dia a todos. Iniciando a reunião de julgamento do mês de junho. Hoje é dia 8 de junho, sessão de julgamento, período da manhã. Vamos iniciar pelo item 1 da pauta, processo da Novacom Reflorestadora, ITR, o tema. Doutor Piero. Bom dia. Esse processo aqui, ele envolve ITR. Na sessão passada, os senhores devem se recordar que houve um processo desta mesma empresa e que foi comandado um retorno à diligência. Esses processos inicialmente haviam sido colocados na mesma sessão e foi comandada a diligência tanto neste quanto naquele do mês passado. Só que eles retornaram em momentos distintos, então eu acabei pautando em momentos distintos. Mas a questão de fundo é basicamente a mesma. Só que este daqui, ele é paradigma de lote de um outro processo, que é o item 2 da pauta, e se os senhores verificarem, também é um processo da Novacom. Tá? Deixa eu só localizar isso, da Novacom Reflorestadora. O relatório aqui, eu segui o manual de roteiro de formalização e padronização de paradigmas, portanto, ele não diz muita coisa. Basicamente, que o recurso versa sobre área de reserva legal. As circunstâncias da autuação, os argumentos estão resumidos no relatório do acórdão, a ementa sumariada, aqueles dizeres genéricos. E nas razões recursais seria que o órgão julgador reconheceu a juntada aos autos de certidão da cadeia dominial do imóvel e não aceitou a impugnação por não ter sido apresentado tempestivamente ato declaratório ambiental, mas o STJ vem decidindo reiteradamente pela desnecessidade de apresentação do ato declaratório ambiental. Eu faço uma menção que houve uma resolução em 3 de junho de 2020, e esse é o relatório em conformidade com os estreitos requisitos vertidos no manual lá de roteiro, formalização, padronização de paradigmas. No voto, admissibilidade em cognição provisória, eu tomo conhecimento, conversão do julgamento em diligência. Aqui é a mesma questão que os senhores devem se recordar. Em resumo, o lançamento foi feito com base na certidão de cadeia dominial e se baixou em diligência para que se trouxesse a matrícula atualizada. Só que a informação que chegou aos autos é no sentido de que a matrícula teria sido desdobrada, aparentemente em outras duas, mas apenas o ofício do cartório de registros de imóveis foi instruído apenas com a parte 2 de 2, haveria uma parte 1 de 1, e nesta parte 2 de 2, há menção a uma área de reserva legal. Esta propriedade seria imóvel distinto que estaria sendo utilizado por compensação para este imóvel. Então, a dúvida ainda, ela se potencializa, porque aparentemente aquela menção da certidão de cadeia dominial, ela não entrava em detalhes, não se sabia os exatos termos da verbação da área de reserva legal, isso precisava ser esclarecido. Eu aqui também coloco aquela nota de rodapé longa, fazendo que essa diligência tem por pressuposto aquela história dos 2 fundamentos, né, que não haveria reformácio impégios, e aqui as notas de rodapé eu coloco as folhas para consultas do processo paradigma para os senhores, não coloquei no texto principal para não ter uma referência, né? Então isso eu migrei tudo para as notas de rodapé. Só que num determinado ponto em diante, quando eu tenho que falar do porquê a diligência ela não restou atendida e por que eu preciso esclarecer questões de fato, eu não tenho como me negar a colocar no corpo principal do voto. E para não receber para não receber aquela não cair em restrições, né, para não devolverem um acordo para retificação, por não observar o manual, eu coloquei aqui uma nota de rodapé. Apesar de o manual, roteiro de formalização, padronização de paradigmas repetitivos orientar a adoção de cuidados no sentido de generalidade e abrangência, o meu voto é no sentido de comandar diligência.
justamente para o esclarecimento de questões fáticas atinentes à matrícula do imóvel objeto do lançamento vertido no processo paradigma. Logo, não há como, a partir desse momento, não explicitar no corpo do voto as inconsistências da diligência frustrada e as circunstâncias de fato que merecem esclarecimento. Deixar de explicitá-las, no meu entender, comprometeria a motivação da decisão e inviabilizaria a elaboração dos quesitos de fato e, por consequência, invisibilizaria uma perfeita solução da lide. Então, por isso que eu constei no corpo principal do voto essas questões de fato, eu já fiz a ressalva para depois não ter problemas, né, na hora de formalizar. Porque eu acho que é imprescindível constar. E os quesitos vão no mesmo sentido do meu voto do mês passado, não é? Para se esclarecer na matrícula do imóvel. Aqui eu acredito que os senhores já tenham lido os quesitos, vou poupá-los da leitura, mas é no mesmo sentido do que já foi feito naquele outro processo, até porque se trata do mesmo imóvel. Então, o voto é por convencer do recurso voluntário e converter o julgamento de... Melhor só colocar converter o julgamento em diligência. Voto por converter o julgamento em diligência, deletando esse conhecimento na conclusão. Os mesmos moldes, a gente já votou esse mês passado, né? Então, Matheus. De acordo. Acompanho o relator. Acompanho. André. Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, converteu o julgamento em diligência. Item 2 é repetitivo. O próximo é o item 3, Alexander e Andréia. Os 3 próximos são processos da Andréia. Alexander, item 3. Esse também é referente à IDR, exercício de 2006, e de acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte regularmente estimado não comprovou a vontade declarada a título de preservação permanente e não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, o VTN, valor da terra. No recurso voluntário, ele reitera a comprovação da área de preservação permanente em face do laudo técnico, uma área de 40 hectares, apresenta uma certidão expedida pelo IBAMA, onde afirma que a área já possuía a natureza de área não tributada desde 2006. Passando para o voto. A decisão de piso, ela julgou improcedente a pretensão do contribuinte, por entender que, apesar de o contribuinte ter apresentado o laudo técnico com um detalhamento das áreas de preservação permanente, ele não supriu a condição de apresentação tempestiva do ADA. Então, eu trago aqui um trecho, né, da decisão de piso, e acerca do valor da terra no arbitrado, pela fiscalização com base no sistema de preço de terra CIPT, por não ter sido impugnado pelo contribuinte, trata-se de matéria não litigiosa. Então, dessa forma, com base na questão delimitada na lide, passo a análise da necessidade de ato declaratório ambiental protocolado junto à IBAMA de forma tempestiva, no que tange a área de preservação permanente declarada. Eu trago aqui toda a legislação de regência, já é conhecida aqui o meu posicionamento, eu trago o parecer da PGFN 1329 de 2016, reconhecendo o entendimento consolidado no âmbito do STJ sobre a inexigibilidade do ADA, né, nos casos de área de preservação permanente, para fins de fruição do direito de isenção, e entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção das áreas de preservação permanente, bastante que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessa área, o que foi demonstrado nos presentes autos através do laudo técnico apresentado na impugnação e da certidão expedida pelo IBAMA. Então, dessa forma, comprovada a existência da área de preservação permanente de 40 hectares, deve ser restabelecida essa área declarada. Minha conclusão é que o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para excluir da tributação a área de preservação permanente de 40 hectares.
Foi só isso que ele pediu no recurso, né? Exato. Então é dar provimento, total. Uhum. Ele não falou nada sobre o VTN, não, né? Não. Tá ok. Se eu entendi, o lançamento foi tanto pela questão do ADA quanto O VTN. do VTN. Não, Mas ele não Do impugnou. do VTN ADA quanto do laudo. São os dois. Hã? Laudo e O laudo laudo e ADA. referente, exato. O laudo referente ao valor da terra nua declarado, né? Não. No laudo não é da APP? Não, aqui na decisão dos fatos de enquadramento legal, não comprovou a isenção da área declarada a título de preservação permanente do imóvel rural, não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, o valor da terra nua declarada. E na decisão da Ele não DRJ, apresentou laudo, então. Então ele não exato. apresentou nem laudo nem ADA, é isso. Então não é a exigência de ADA não é inovação da DRJ. É isso que eu queria ter claro. O lançamento já abordou a questão do ADA. Tá. E o exercício é 2006, e para o exercício 2006 não foi apresentado ADA nem posteriormente, pelo que eu entendi. Tem uma declaração do IBAMA, doutor Pinheiro, que ele apresenta depois. É uma declaração. Deixa eu ver. E o laudo está em que página? Só para dar uma olhada nele. Não coloquei a página, não, peraí. Não coloquei, não. O laudo está na página 28 a 40. Vinte e oito a 40. E o outro não botei, eu tenho que abrir aqui. Eu não achei declaração do IBAMA. Está no recurso voluntário. Ah, no recurso. Eu não abri a outra parte, vamos ver então. Eu estou tentando abrir aqui. O André, eu não identifiquei no laudo que ele apresentou, não. Onde é que está esses 40 metros quadrados, 40 hectares de APP? Vinte e oito, 40. Isso aqui não é nem, assim, a própria DRJ até já fala, né, que apesar de o impugnante ter apresentado o lado técnico com detalhamento das áreas de preservação permanente, não supriu, tá abordoado. Mas deixa eu ver aqui onde é que está. 28,40. Olha, eu gostei desse documento da Folha 60. É um ofício do IBAMA. Laudo técnico em anexo. Ah, mas cadê o laudo técnico? Ah, deve ser esse aqui. Tem mais de um laudo. Tem um laudo do IBAMA. Uhum. É isso? Logo no começo aqui do laudo, na página 28, fala aqui dessa área de 40.500 metros quadrados, né? Vegetação secundária cobertura vegetal classificada como capoeira, variando de estágio médio a avançado, identificada por espécies específicas e tal.
Aí tem um ADA, só que é de outro exercício. E tem o memorial descritivo. Parece que a área de preservação permanente, conforme o IBAMA, é apenas 9 hectares. É isso, doutor André? De acordo com o documento de folha 60. Ele fala aqui o seguinte, ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, ele fala aqui, no relatório apresentado, 45.999 hectares da propriedade são cobertos por vegetação nativa, dos quais foram classificados como áreas de preservação permanente, com vegetação preservada para as áreas. No período de evolução da vegetação, pode-se afirmar que as mesmas, nos anos 2006 e 2007, eram integralmente cobertas por vegetação nativa, não possuindo atividades econômicas do uso de solo e tal. Aí o laudo técnico ambiental apresentado, que avaliou as estruturas da vegetação em campo de 2010, indicou 38,41, são cobertos por vegetação nativa secundária em estágio médio avançado de regeneração. E comparando as imagens, né, dos limites da propriedade, utilizando as imagens tal, podemos afirmar que, excetuando-se as áreas de preservação permanente já classificadas, outros 29,39 podem ser classificados como áreas cobertas por florestas nativas, a fim de classificação do uso das terras 2006 e 2007. Então, juntando essa informação aqui, né, que ele está buscando verificar aqui a situação do solo da área declarada. Essa situação aqui, e mais o laudo, né, essa área está isenta de tributação. Mas o laudo do IBAMA não diz que é só 9 de APP? O problema não é esse, o imóvel tem 57 hectares. Esse laudo aí da página 28, ele fala assim, 40 hectares de vegetação secundária estágio médio avançado. Depois, segunda área, 115 hectares de mata nativa. Depois ele ainda apresenta mais 69 hectares de cobertura vegetal e mais 182 hectares de área de Mata Atlântica. Como é que isso soma 57 hectares no total? Esse laudo não é desse imóvel. Não faz o menor sentido. Ainda coloca nível de rigor sucinto. Eu não aceito esse laudo, não. Para comprovar essa área, eu não aceito, não. Ainda fala nível de rigor sucinto. O que ele quer dizer com isso? Na folha 60, ele fala aqui, né, que essa área aqui, a área de 58, fora esses 9, tem a área de 38,48 hectares, vai para floresta nativa, no sítio Solidão, durante os anos de 2006 e 2007. Ele não fala fora, não, ele fala dentro. 38 floresta nativa, dos quais 9 se enquadram na classificação de APP. Dos quais? 2006, 2007.
Esse laudo eu não aceito, tá? Assim, eu não tenho O laudo problema está em que com nada, página, vocês doutora já Miriam, que a sabem senhora se disso. fala das áreas aí? Oi? O laudo está em que página? 38? Acho que é isso. Peraí, deixa eu conferir. 38. A partir da 28. 28. Não tem Porque o condição. laudo está falando em metro quadrado aqui. É isso? Mas 1 hectare não são 10 mil metros quadrados? Exato, ele fala 40.500 aqui. Mas ele tá, Tá 4 mais 115. Não tem jeito, ultrapassa a área toda, mais 11. Acho que não ultrapassa, não. não. Eu fiz conta errada, é 10 mil, né? 10 mil, 4 mais 11, 15, mais 7, 22, mais 18, 40. Então, quer dizer, 40... tá. Tá certinho aqui. Não, é porque eu fiz conta errada. Eu dividi por 1.000 em vez de dividir por 10. Tá. Uhum. Então, por isso que a área, para mim, estava muito superior. De qualquer forma, esse laudo... Bom. Mas tem toda a descrição aqui, ó. Mas laudo. O problema é que ele está em desacordo com essa declaração do IBAMA também, né? Mas a declaração do IBAMA fala das áreas isentas, e é até um pouquinho maior do que o que tem no laudo, né? É que a declaração do IBAMA, pelo que eu entendi, ela considerou esse laudo, mas o principal documento foram as imagens de satélite. A partir... não é ou não? Tem o memorial descritivo, ele está na página 39. Aqui também a gente vai ter que fazer aquela aceitação, né? Que ele declarou os 40 como APP, mas na verdade, de acordo com o laudo, não é 40 de APP. Tem parte aí que é até reserva legal, que tem que estar averbada na matrícula do imóvel. Olha o laudo na hora que ele fala lá. Mas quando ele fala das florestas... Não, a floresta a gente pode até verificar, mas e a ARL? Como é que eu vou falar que a ARL é APP se não tiver matrícula no imóvel? Eu não posso fazer essa floresta, eu posso até fazer a nosso entendimento que a gente pode mudar a linha aí dentro do mesmo quadro, né? Uhum. Mas a ARL, complicado. E de acordo com o laudo, eu teria 4 de floresta, de estágio médio avançado, mais 11,5 de cobertura, falando em hectares, de mata nativa, Me pareceu que a DRJ aceitou esse laudo, quando ela afirma que, embora tenha apresentado o laudo, não comprovou outras condições. Foi nessa linha que eu coloquei. Inclusive, nessa folha 3 do meu voto, eu cito esse trecho. Como o Pierre apontou, né? Eu entendo que nessa questão da área de preservação permanente, ele restou vencido. Então, todos os fundamentos se tornam discutíveis, inclusive essa questão do laudo. E a DRJ, ela não é categoricamente em analisar. Apesar de o impugnante ter apresentado o laudo detalhando áreas, né, há uma questão do ADA. Então, ela já, por esse ponto, faz terra arrasada, independente de adentrar a análise pontual, efetivamente, do laudo também.
O problema é porque ela fala... E o problema que eu vejo é que o próprio documento do IBAMA, que o contribuinte mesmo traz, ao que parece, está claro que a área de preservação permanente seria só de 9 hectares. A doutora Miriam caiu. Uhum. Ou não? Não. É. Eu dei uma caída aqui. Retornei, que vocês discutiram mais alguma coisa na minha ausência? Não. Pois a DRJ ela fala de forma taxativa, né, que detalhamento das áreas de preservação permanente não supriu outra das condições que estas áreas pudessem ser excluídas da tributação, aí fala dessa questão do ADA. E o documento que ele traz é mais um reforço, né, do que da questão da área isenta. Até porque ele traz ADA também, só que de ano posterior, que fala desses 40 hectares de APP. Bom, tá ok, então. Mais alguma pergunta? André, então dá provimento, né? Isso. Pinheiro. Só perguntando, doutora Andréia, aqui nesse caso, o exercício do lançamento é 2006 apenas? Tá muda, Andréia. Desculpa, 2006. Tá, então não tem 2007. Não. Porque o documento do IBAMA lá falava 2006 e 2007. Exato. Tá. Eu vou divergir, porque, no meu entender, é exigível ADA, e ele não foi apresentado em relação ao exercício 2006. Por esse fundamento, é suficiente. Se eu fosse me delongar mais, eu teria que analisar essa questão do laudo, se ele é suficiente ou não, mas é desnecessário. Então, eu divirjo por negar provimento. Matheus. Com a relatora. Com a divergência. Com a relatora. Eu vou votar com a relatora também. Então, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Pinheiro e Rodrigo, que negavam provimento ao recurso voluntário. Ok, item 4. Item 4, só um instante que eu vou abrir aqui. Tá. Esse aqui é a ITR dos exercícios de 2006 e 2007. No recurso voluntário, o que é que o contribuinte alega? Alega que, com relação ao lançamento relativo ao exercício de 2006, a fiscalização baseou-se nas informações contidas na declaração de ITR de 2006 original, não levando em conta
que o contribuinte havia, em 2008, apresentado uma DITR de 2006 retificadora, onde zera as áreas de preservação permanente e de reserva legal. E com relação ao lançamento relativo ao exercício de 2007, afirma que o formulário do ADA, disponibilizado pelo IBAMA, não possui campo necessário para declarar as áreas cobertas por florestas nativas excluídas da base de cálculo do ITR. Esse processo ele foi convertido em diligência para que a unidade de origem procedesse a juntada, né, aos autos de todas as declarações apresentadas, originais retificadoras, relativas ao exercício de 2006, bem como confirmasse qual era a declaração válida quando do início da fiscalização, justamente porque ele alegava essa nulidade com relação ao exercício de 2006. A equipe especializada de ITR da Receita Federal emitiu informação fiscal, que consta a folha 181, instruída com os documentos de folha 170 a 180, onde anexa a última declaração válida relativa ao exercício de 2006, entregue em 24/10/2008, informa que esta declaração foi utilizada no lançamento fiscal. Passando para o voto. Então, como eu disse, é 2006, 2007, né, o exercício, tendo em vista que, após regulamento intimado, o contribuinte não comprovou a isenção das áreas de preservação permanente, reserva legal, bem como não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, o valor da terra não declarado. Aí ocorreu o arbitramento com base no CIT. E, de acordo com a descrição dos fatos, em enquadramento legal, no exercício de 2006, o contribuinte declara 1.060 hectares do imóvel rural como área não tributável, não sujeito a imposto sobre propriedade territorial rural, enquadrando 175 hectares como área de preservação permanente e 885 hectares como área de reserva legal. No exercício de 2007, são declarados 1.412 hectares como área não tributável e enquadrados como área coberta por florestas nativas. Então, após a diligência, diante das informações prestadas, né, da unidade de origem, entendeu que não procede esse argumento do contribuinte de cancelamento do auto de infração relativamente ao exercício de 2006, pelo motivo de a fiscalização ter se baseado em informações equivocadas, porque realmente ela se baseou na informação correta, que foi a declaração retificadora. O recorrente ele não se insurgiu especificamente sobre o valor da terra nova, ETN. Então, nesse diapasão, passamos à análise das áreas isentas. A decisão de piso, ela entendeu que, com relação às áreas de preservação permanente, reserva legal, mata nativa, a sua exclusão da tributação está condicionada à protocolização junto ao IBAMA do ato declaratório ambiental. Eu trago aqui o trecho da decisão. Então, com relação ao ADA, eu entendo que não há necessidade da exigência do protocolo tempestivo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR, das áreas de preservação permanente, reserva legal, interesse ecológico, bastando que o contribuinte consiga demonstrar a existência dessas áreas. Então, desde a impugnação, o contribuinte ele afirma a existência de área não tributável. Ele junta aos autos os seguintes documentos: a verbação do registro de imóveis das áreas de 351,44 hectares e 556 hectares gravadas como de utilização limitada, laudo técnico, eu cito as folhas, cópia dos decretos 387/99, 1228/92, ato declaratório ambiental dos exercícios de 2008, que traz as seguintes distribuições das áreas do imóvel rural: área de preservação permanente, 175 hectares, área de reserva legal, 351,4 hectares, área coberta por florestas nativas, 885 hectares, levantamento topográfico planimétrico. Então, diante de todo o exposto em face do conjunto probatório adunado aos autos, em especial a matrícula do imóvel, com as respectivas averbações das áreas de 351,44 hectares e 556 hectares, conforme folhas 39 e 41,
entendo que a área de 907,4 hectares do imóvel encontra-se isenta de tributação por ser área de reserva legal devidamente averbada, consoante o entendimento estabelecido no teor da súmula CARF número 122, que eu cito aqui. Assim, referida área deve ser excluída da tributação. A conclusão é que o exposto voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para isentar a área de 907,4 hectares. Esse processo, existe um outro processo também dessa mesma empresa, que nós julgamos há alguns meses atrás, é o Acordo 2401-008-935, que foi nesse mesmo sentido com relação à isenção dessa mesma área, porque trata do mesmo imóvel. Ele traz vários documentos, mas dos documentos do conjunto probatório que dá para comprovar é isso aí, que é essa área de 907,4 hectares. Qual que é o outro acordo? É o 2401 008-935. 008935. É. Uhum. Nos dois exercícios, né? São dois, né? Exato. É o mesmo exato. resultado mesmo. É. 25 de janeiro desse ano, foi por unanimidade. Então, foi dar provimento parcial de recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 907,4 hectares nos exercícios de 2006 e 2007, certo, André? Uhum, certo. Que vale para os dois. É. Ok. Pinheiro. Eu só fiquei na dúvida se em relação a 2007, o que ele estaria pedindo ali? Ele, em 2007, ele coloca uma área enorme como de florestas nativas. Aqui no meu relatório, eu coloco, com relação ao lançamento relativo ao exercício de 2007, afirma que o formulário do ADA, disponibilizado no IBAMA, não possui campo necessário para declarar áreas cobertas com florestas nativas, excluídas da base de cálculo do ITR, por força do artigo 10, inciso 2, a linha E da Lei 9.393 e tal. Mais alguma pergunta? Tá. E a área de florestas nativas, a senhora entendeu que não tem comprovação nenhuma, é nesse sentido. Exato. A área isenta, que tem comprovação, é essa que está no registro do imóvel. Esse laudo técnico, nada disso teria. Não. Eu vou acompanhar. Mas eu votei pelas conclusões no outro lá também, não, né? Porque é só RL nesse caso. Uhum. Matheus? Acompanhe. Acompanho. Acompanho. Eu também. Então, por unanimidade, mas tá na ata, acho que pode tirar da ementa, então, a questão do ADA, porque senão o Pinheiro vai ter que falar das conclusões. Já que você está aceitando a RL, que não precisa nos termos da súmula CARF, Sim, você tá falou certo. foi isso. Essa questão não é objeto, né?
Não, tudo bem. Eu acho que pode tirar da emenda, porque aí não dá problema, né? Sim. Então, Tá fica certo. acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 907,4 hectares nos exercícios 2006 e 2007. Muito bem, o próximo, item 5. Deixa eu só anotar aqui. O próximo. Item 5. ITR, exercício de 2007. De acordo com a decisão dos fatos e enquadramento legal, que está na folha 15, a contribuinte regularmente intimada não comprovou a área de produtos vegetais, a área de reflorestamento, VTN, foi arbitrado. A DRJ considerou procedente, em parte, a impugnação apresentada, restabelecendo a área de pastagens de 200 hectares, conforme declarado. O recurso voluntário alega que a área de reserva legal está devidamente registrada e averbada na escritura pública do imóvel, argumenta que a multa aplicada em patamar quase igual ao próprio tributo lançado tem nitidamente caráter confiscatório. Então, passando para o voto, trata de ITR, né, exercício 2007, tendo em vista que, após regularmente intimada, não comprovou as áreas de produtos vegetais, de reflorestamento, área de pastagem e valor da terra nua. Acerca da glosa das áreas com reflorestamento, de 70 hectares, e alteração do VTN, com base no sistema de preço de terra, CIPT, por não ter sido impugnado pelo contribuinte, a DRJ considerou matéria não litigiosa. A decisão de piso restabeleceu a área servida de pastagens declarada de 200 hectares e demais alterações decorrentes. Quanto à alegação da existência de erro, de fato, com relação à área de reserva legal de 90 hectares, a DRJ entendeu não restar demonstrado o erro de fato, pois referida área não foi objeto de ato declaratório ambiental, ADA, protocolado tempestivamente no IBAMA, e afirmou o seguinte quanto à área de reserva legal. Vou ler só um pequeno trecho. De fato, a recorrente instruiu a sua defesa com certidão, de folhas 31 a 38, comprovando que uma área de 90 hectares foi gravada como de utilização limitada, reserva legal, à margem da matrícula do imóvel, em data anterior a 16/8/2001. A averbação tempestiva dessa área de reserva legal de 90 hectares, à margem da matrícula do imóvel, comprovada nos autos, não supra a necessidade de ser comprovada também a exigência relativa ao ADA. Aí eu cito aqui o restante. Então, com relação a esse ponto, né, a área de reserva legal ela não foi declarada pelo contribuinte, tem sido alegado e comprovado o erro de fato, quando da apresentação da impugnação, a DRJ, ela, não obstante a hipótese de erro de fato ter sido destacada após o início do procedimento fiscal, examinou de forma minuciosa a controvérsia e os argumentos apresentados pelo recorrente, e observou que os aspectos de ordem legal e constatou que, embora tenha sido comprovada essa área, a averbação tempestiva dessa área de reserva legal de 90 hectares à margem da matrícula do imóvel, comprovada nos autos, não supra a necessidade de ser comprovada também a exigência relativa ao ADA. Então, assim, restou delimitada a lide aos motivos da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das alegações apresentadas pela recorrente, razão pela qual passa a análise da controvérsia concernente à exigência do ADA. Aí aqui eu trago os mesmos argumentos com relação à ADA. Entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR, da área de reserva legal, bastando que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência e precisa delimitação dessa área, especificamente, né, com relação à área de reserva legal, conforme se verifica na matrícula do imóvel, com as respectivas averbações, que eu cito as folhas, constata-se que a área de 90 hectares do imóvel encontra-se isenta de tributação, por ser área de reserva legal devidamente averbada, consoante o entendimento estabelecido no termo da súmula CAF número 122.
Com relação à área de produtos vegetais, a recorrente não traz novos argumentos ou documentos que pudessem servir para comprovar a efetiva utilização dessa área na safra agrícola de 2006, 2007, conforme bem destacou a decisão de piso, deve ser mantido o lançamento. No que tange à aplicação da multa, eu trago aqui o teor do artigo 44, inciso 1 da Lei 9.430, cita aqui o artigo 142 do CTN e a súmula CARF número 2. Então, ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para excluir da tributação a área de reserva legal de 90 hectares. Eu vou sugerir a mesma coisa que eu falei no outro, sobre a ementa. Tá? Pinheiro. Embora eu não concorde que a decisão da DRJ é que delimita a lide, meu entendimento é vencido, eu estou acompanhando o entendimento majoritário. E aqui, no caso, a área acabou, então, por consequência, havendo uma discussão acerca da área de reserva legal e havendo a verbação da matrícula, é o caso de se aplicar a súmula CARF 122, no restante das questões de méritos, eu também acompanho a relatora. Só não acompanho nessa questão do ARA, mas aqui é irrelevante tendo em vista a súmula vinculante. Matheus? Não é o caso. Acompanho. Right. Acompanho. Também, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer uma área de reserva legal de 90 hectares. Item 6, Pinheiro. Contribuinte José Rui. Ok. Se eu só fazer a anotação aqui. Já. Neste processo, eu estou encaminhando por diligência. Ele é um ITR que envolve exercício 2008. O contribuinte não comprovou a área de pastagem nem o valor da terra nua no lançamento. E o que se discute nas razões recursais é basicamente a ilegalidade na atribuição da base de cálculo do CIPT, vai tratar de laudo, atendimento de requisitos, da BNT, tudo. Discorre sobre multa, confisco, duplicidade. Então, o pedido ele requer a declaração de validade do laudo de avaliação para fins de TR, para recurso, para procedência do auto da infração, protesto. A admissibilidade, ok, tomo conhecimento, em cognição provisória, conversão do julgamento em diligência. Ao elaborar sua declaração de ITR, o contribuinte tem de autoavaliar o valor de mercado do VTN, podendo a autoridade, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação do valor declarado e, diante da não comprovação, lançar de ofício por subavaliação, considerando as informações do CIPT. O CIPT deve observar os critérios do artigo 12, parágrafo 1º, 2 da Lei 8.212 e considera os levantamentos conforme a descrição dos fatos, enquadramento. Legal, adotou-se o VTN constante do CIPT, alimentado por levantamentos realizados pelas secretarias estaduais ou municipais de agricultura ou entidades correlatas. Não constando dos autos da tabela CIPT, o julgamento foi convertido em diligência para sua juntada e para se demonstrar como foi apurada a informação constante do campo outras. Este processo aqui, na resolução inicial, houve redator designado, salvo engano, foi o Dr. Raide, porque eu entendia que, por constar na intimação já a informação de outras que teria sido obtida com base do CIPT, já se poderia concluir por haver a apuração da aptidão por aptidão agrícola.
mas foi comandada a diligência para juntar a tela e também para que se esclarecesse a metodologia adotada de modo a se ter uma confirmação de que a informação outras observaria a aptidão agrícola. Então, de plano, temos que o VTN constante do CIPT foi extraído da tabela de preços referenciais do INCRA, pertinente ao exercício de 2008. Mas essa tabela não foi carreada aos autos e o INCRA explicitou a metodologia estabelecida na norma de execução INCRA número tal. Porque aqui, acho que eu acabei não colocando no relatório. Só complementar o relatório essa questão de que houve a diligência, e foi informado o que eu acabei de falar. Aí eles baixaram, juntaram a tela CIPT, dando a informação de que a fonte seria o INCRA, diligenciaram junto ao INCRA, que informa ao que eu coloco. Então, o parágrafo 1º do artigo determina que as informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no artigo 12 e que considerarão levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura e unidades federadas ou dos municípios. O artigo também menciona levantamentos realizados pelas secretarias de agricultura das unidades federadas ou dos municípios. A portaria SRF explicita que a dicção ao asseverar que a alimentação do CIPT se dá com os valores de terras e demais dados recebidos de secretarias de agricultura ou entidades correlatas. Para adotar informação extraída da tabela de preços referenciais do INCRA, a Receita Federal desconsiderou que a União é um dos entes federados. Aliás, considerou que a União é um dos entes federados, que no âmbito da União, a Autarquia Federal INCRA apresenta-se como uma entidade correlata. No meu entender, a interpretação em questão é razoável diante do texto normativo do parágrafo 1º do artigo 14. Logo, em face dos elementos escolhidos em série de diligência, considero que nova diligência deve ser comandada para que a Receita Federal responda os seguintes quesitos. O INCRA, ele havia respondido o quesito com base numa norma de execução posterior ao ano calendário, com uma norma de execução INCRA 112 de 2014. Contudo, a tabela de preços que eles usaram é do exercício 2008, que é o objeto do lançamento. Com base nessa situação, eu coloquei aqui o quesito. Havia mais de um valor informado para o município de São Desidério, Bahia, na tabela de preços do INCRA, pertinente ao exercício 2008. Havendo quais eram esses valores, a resposta deve ser instruída com uma tabela do INCRA, pertinente ao exercício 2008. Com a metodologia adotada na tabela de preços referenciais do INCRA, pertinente ao exercício 2008 para o município. Ou houve a necessidade de adaptação do método, então, adotado pelo INCRA para a observância da aptidão agrícola, que se refere ao parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9393, quando dá informação no CIPT, aptidão agrícola ou outras VTN médio de tanto, efetuado pela COFINS, a Superintendência Regional da Receita Federal, tendo havido adaptação, demonstrar em que consistiu tal adaptação e em como ela assegurou a observância do critério da aptidão agrícola. Aqui, no caso, o suposto para essa diligência é no sentido de que a lei, ela admite não apenas as informações das secretarias dos estados, mas também do que seria um equivalente, uma entidade correlata da União, e daí, por isso, o INCRA. Se admitir isto, a diligência faz sentido. Se já de plano se entender que essa não é a melhor interpretação da lei, no sentido de que apenas secretaria estadual ou municipal de agricultura ou entidades estaduais e municipais correlatas poderiam ser a fonte do CIPT, daí já se pode julgar de plano, enfim, eu ficaria vencido. Mas eu entendo que é possível que o INCRA seja a fonte. Por isso, encaminho pela diligência. Alguma pergunta?
Não? Matheus. De acordo. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Ok? Item 7. Item 7, Carmen Ferreira. PR, referente ao exercício de 2007, tendo visto que o contribuinte regularmente intimado não comprovou o valor da terra nua declarado, razão pela qual o VTN foi arbitrado com base no CIPT da Receita Federal. Recurso voluntário se insurge contra o VTN. Passando aqui para o voto. A recorrente, ela alega incongruência do VTN de R$ 4.500, afirma que, segundo estudo coordenado pelo Centro de Desenvolvimento do Agronegócio, juntado aos autos em fevereiro de 2008, para determinar os valores da terra nua nas diferentes regiões do Espírito Santo, o estudo pesquisou os valores da terra de mais de 200 propriedades e que os valores médios do VTN teriam variado de 1.900 a 4.000 por hectare. Assevera que os locais da Receita Federal não dirimem as dúvidas do contribuinte quanto ao VTN e que a exigência do imposto é arbitrária e abusiva. A verificação originou-se a partir da ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da ADTR Malha Fina, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte apresentar laudo de avaliação do imóvel, com RT nos termos da NBR 14.653, da BNT, com fundamentação e grau de precisão 2, contendo os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo. Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou laudo, de acordo com as normas da BNT, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento com base no CIPT, a tela está a folha 22, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar impugnação dirigida ao delegado da Receita Federal de julgamento de sua jurisdição. Por essa razão, não tendo sido apresentado laudo técnico devidamente balizado pela NBR 14.653, que justificasse o valor da terra nua informado na declaração, o fiscal fez a avaliação conforme o artigo 14 da Lei 9.393 de 96, que eu cito. Muito embora a recorrente tenha contestado o VTN arbitrado pela autoridade fiscal e mantido pela decisão ACOL, não apresentou laudo técnico conforme NBR 14.653 nas oportunidades de defesa e possibilitasse a revisão do valor lançado. Para respaldar suas alegações de defesa, juntou apenas uma pesquisa sobre os valores de terra nua do Estado do Espírito Santo, quando seria necessária a apresentação de laudo técnico com levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel tomado como paradigma, com dados de mercado efetivamente utilizados, tratamento estatístico, apresentação de formas e parâmetros utilizados pelo profissional, entre outros requisitos. Vale salientar que o VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído do CIPT e teve por base o valor de mercado médio de terras do município classificado em função da aptidão agrícola, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 9.393 de 96. Nesse contexto, destaca-se que o parágrafo 1 do artigo 142 prevê que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal descrita na norma de incidência, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar o seu lançamento de ofício. Discussão quanto a efeito confiscatório, razoabilidade, proporcionalidade, eu citei aqui a súmula CAF número 2. Dessa forma, tendo em vista que a contribuinte não de avaliação consequências estabelecidas nas normas técnicas, não trazendo elemento novo de convicção, possa alterar o lançamento fiscal, devem ser rejeitadas as alegações do recurso voluntário, mantendo-se a adesão proferida pela delegacia de julgamento. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Pedro? Acompanho o voto da relatora por negar provimento. Acompanho. 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 Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
8. Item 8, Emídio Dias. ITR, exercício de 1995. Lançamento refere-se a crédito tributário calculado em razão da não comprovação do valor da terra nua declarado e exigência do Senar. No recurso voluntário, alega, em síntese, informa que o contribuinte faleceu em 9/5/2014, que seu espólio está representado pela viúva, a senhora Maria Carolina Pinto Coelho Carvalho, alega a decadência do direito da Fazenda de constituir o crédito tributário em razão da primeira notificação de lançamento, anulada através do processo administrativo que cita aqui, ter ocorrido somente em 2007, argumenta sobre a nulidade do lançamento em razão do fisco não ter anexado a planilha de cálculo do valor da terra nua e não ter demonstrado de forma exata como chegou ao valor lançado, disserta acerca da situação do imóvel, da ocupação por grileiros, da ação reivindicatória extinta sem julgamento do mérito, de seu interesse em manter o NIF ativo ante a possibilidade de acordo com alguns posseiros, assevera que 88% da área do imóvel tem utilidade limitada por estar localizada em área de preservação ambiental. O relatório. O voto da prejudicial de mérito. O recorrente alega a existência de decadência no presente caso. Traz a inteligência do artigo 173.1 do CTN, no entanto, assevera acerca do tempo de duração do processo, que demonstra que pretende que seja declarada a prescrição intercorrente. No que tange à prescrição intercorrente, não assiste razão ao contribuinte. Com efeito, durante o processo administrativo, permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional. Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente no processo administrativo. Eu trago a súmula número 11 que fala. Concernente ao prazo decadencial, cabe ressaltar que o caso em questão discute o lançamento referente ao imposto ITR do exercício de 95, em face da decisão que declarou nulo o lançamento original por vício formal. Aí eu trago aqui o artigo 173, inciso 2, e conforme constatado nos autos, em 6/12/2007, a primeira turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Campo Grande declarou a notificação de lançamento nula por não preencher os requisitos formais, qual seja, não identificar o agente público competente para expedir a notificação de lançamento. Dessa forma, foi lavrada nova notificação de lançamento em 19/10/2012. A autoridade fiscal efetuou o novo lançamento dentro do prazo previsto no inciso 2 do artigo 173 do CTN, não havendo que se falar em decadência no presente caso. Com relação ao mérito, o recurso voluntário foi apresentado pelo espólio de Emídio Dias, onde alega a existência de falha no lançamento por não ter a fiscalização juntada à planilha de cálculo do VTN, com a especificação dos motivos que levaram ao valor contido no lançamento. Inicialmente, cabe destacar que o lançamento foi realizado por autoridade competente, contendo todos os requisitos legais estabelecidos na legislação pertinente, vigente à época, atender aos dispostos no artigo 142 do CTN, bem como artigo 11 do Decreto 7235, não havendo que se falar em falha ou nulidade na sua constituição. A fiscalização realizou o lançamento do ITR de 95 com base na Lei 8.847 de 94, com as alterações estabelecidas pelas leis que eu cito, se não vejamos. Aí eu cito aqui a lei, né, a legislação de regência, acerca da legislação de vigência, da legislação no período dos fatos geradores, vigia no ordenamento jurídico nacional, Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 93, com a seguinte redação. Eu trago aqui o artigo 12, parágrafo 1º, e incisos e alíneas. Dessa forma, de acordo com os dispositivos legais da Lei 847 de 94, nos casos de omissão da declaração
ou de subavaliação ou incorreção dos valores declarados por parte do contribuinte, a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal, procederá à determinação e ao lançamento do ITR com base em dados que dispuser, podendo a autoridade administrativa competente rever o valor da terra nua mínimo que vier a ser questionado pelo contribuinte com base em laudo técnico emitido por entidades de reconhecida capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado. Ao dispor sobre o valor da terra nua, a Lei 8.629, de 93, determinava a observância dos aspectos relacionados à localização do imóvel, capacidade potencial da terra e dimensão do imóvel. O aspecto relacionado à aptidão agrícola foi estabelecido apenas com a redação dada pela Medida Provisória 2183-56, de 2001. Assim, o lançamento do ITR era realizado com os dados disponíveis na Receita Federal, sendo que os dados referentes ao preço das benfeitorias e do hectare da terra nua a serem indenizados eram levantados junto às prefeituras municipais, órgãos estaduais encarregados de avaliação imobiliária, tabelionatos e cartórios de registro de imóveis e através de pesquisa de mercado. Apesar de questionar o valor da terra nua lançado, o contribuinte não trouxe aos autos laudo técnico e respaldasse suas alegações de erro ocorrido, contrapondo dessa forma o VTN lançado. Nesse contexto, em face do que dispõe o parágrafo único do artigo 142 do CTN, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Por essa razão, constatada a hipótese legal descrita na norma de incidência, a autoridade fiscal está obrigada a efetuar o lançamento de ofício, o que foi realizado de forma subsistente, conforme acima exposto. Disserta ainda o contribuinte acerca da situação do imóvel, da ocupação por grileiros, da ação reivindicatória extinta sem julgamento do mérito, de seu interesse em manter o NIF ativo ante a possibilidade de acordo com alguns pulseiros, no entanto, se insurge contra a Constituição do Crédito Tributário e assevera que o imóvel está localizado em área de preservação ambiental e que existem restrições de uso, fruição e de 88%, que 88% da área do imóvel tem utilidade limitada, reserva legal. Ocorre que as alegações não se sustentam com provas nos autos. O contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos fatos alegados. Quanto à alegação da existência de área de reserva legal, vale ressaltar que referida área deve estar previamente averbada consoante de entendimento estabelecido no teor da súmula CAF número 122, que assim dispõe, eu trago aqui a súmula. No que tange às questões de legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e inconstitucionalidade suscitadas pelo recorrente, cabe esclarecer a proibição do controle de constitucionalidade pela administração tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos a argumentos inoponíveis na esfera administrativa. Eu trago aqui o artigo 26A do Decreto 7235 e trago também a súmula CAF número 2. Dessa forma, deve ser mantido o lançamento. Eu te exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego-lhe provimento. Perguntas? Não? Pinheiro? A senhora nada falou sobre a súmula CARF 23, aqui não há período dessa súmula? Peraí, será que era dessa época? Não posso... Acho que esse processo seria interessante deixar em vista de mesa até para analisar os precedentes dessa súmula. O detalhe. Para não atravancar o andamento da sessão, acho que uma vista de mesa seria interessante. Da súmula CAF número 23? Tá certo. Então, o item 8
Lista de mesa. Item 9. Item 9, Agropecuária Rio, Apédia. ITR, referente ao exercício de 2005, contribuinte regularmente intimado, a contribuinte não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, de acordo com as normas da BNT, o VTN declarado, portanto, foi arbitrado pelo CIT. No recurso voluntário, alega decadência, se insurge contra o arbitramento do VTN com base no CIT, só instante. Taxa Selic e a multa. Concernente ao prazo decadencial, cabe ressaltar que o caso em questão discute lançamento referente ao ITR do exercício de 2005, nos termos do artigo 1º da Lei 9.396, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade do minútil ou a posse do imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. Aí eu trago aqui toda a legislação referente à questão da decadência e tudo, e falo o seguinte: observe-se que a decisão de piso esclarece que, embora a declaração de ITR, exercício de 2005, tenha sido recepcionada dentro do prazo, em 30 de nove de 2005, com imposto a pagar de R$ 2.109,33, não consta nos autos, nem foi localizado na base de dados da Receita Federal do Brasil comprovante do respectivo pagamento, mesmo que parcial, dentro do próprio exercício até 31 de 12 de 2005. Esse recurso voluntário, a contribuinte não contesta esse fato e nem comprova a existência de pagamento, mesmo fora do prazo. Dessa forma, a contagem do prazo decadencial deve levar em consideração os ditames do artigo 173 do CTN, o qual determina que o termo inicial para a contagem do prazo decadencial desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, 1 de 1 de 2006, podendo a autoridade administrativa realizar o lançamento suplementar até 31 de 12 de 2010. Tendo em vista que o lançamento foi concretizado em 9 de 11 de 2010, não há que se falar em decadência no presente caso. Com relação ao valor da terra nua, tendo em vista a não comprovação do valor da terra nua por meio de laudo de avaliação imóvel, foi alterado o VTN com base no valor constante no sistema de preços de terras, em consonância com o artigo 14, caput da Lei 9.393 de 96. A recorrente se insurge contra o arbitramento do VTN realizado com base no CIT. Então, eu trago aqui toda essa parte da legislação de regência e complemento o seguinte: constata-se que o arbitramento com base no CIT foi realizado tendo como base as DTRs do município onde se localiza o imóvel, o que demanda a necessidade de compatibilidade dessa norma de valoração do VTN com os ditames legais, vez que não foi utilizado o VTN médio por aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde está localizado o imóvel, apurado através de avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura, os preços de terras, levando em conta a existência de lavouras, campos, pastagens e matas. Trago aqui o artigo 14 da 9.393, artigo 12 da Lei 8.629, com a publicação da Lei 9.393, em seu artigo 14, dispõe que as informações sobre os preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 8.629,
de 93 e considerarão levantamentos realizados pelas secretarias de Agricultura das unidades federadas ou dos municípios. Assim, se a fixação do VTN não teve por base esse levantamento por aptidão agrícola, que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do VTN médio das GTRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o VTN médio adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo não é possível, né, para o fim de apuração. Então, dessa forma, deve ser restabelecido o VTN originalmente declarado. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para restabelecer o VTN declarado. A tela CIPT está aí? Tá, não. Pois é. Como é que você concluiu que foi pelo DITR? A DRJ fala, doutora Miriam. Ela fala. Então, A DRJ afirma com todas as letras isso e tal. Uhum. O que é que a DRJ fala? Ela diz: o VTN, arbitrado pela autoridade fiscal, foi obtido com base no CIPT, referindo-se ao valor médio apurado no universo da DIRT 2005, processadas referentes a imóveis rurais. Acrescente-se que esse sistema de preço é alimentado, a utilização do VTN médio, como foi feito pela autoridade fiscal no presente caso, encontra-se respaldo na norma tal que assim estabeleceu. Caso não exista informação da aptidão agrícola, será utilizado o valor VTN médio das declarações. Então, está superado. Eu acho bom, então. Ah, tá. Ah, você falou, tá certo. Eu comi música aqui. Ok. Pinheiro. O contribuinte não postulou nenhum outro valor diverso do declarado. Oi? Não. Ele Não, o pediu contribuinte outro valor, pede não. o restabelecimento do declarado. É esse o pedido do contribuinte? Ele fala aqui, deixa eu ver aqui, ó. Ele se insurge contra o arbitramento do VTN com base no CIT. E ele não apresenta laudo, não. Não. Ok. Vou acompanhar a relatora. Acompanhe. Acompanha. Eu acompanho, só fiquei na dúvida se é parcial ou provimento. Seria conhecer do recurso, afastar a decadência e dar provimento, não? Se ele se insurge contra o arbitramento, Ele se insurge contra o arbitramento. Mas ele fala aqui da taxa... mas não vai ter, né? Ele fala o quê? O lançamento, ele só mexeu no VTN ou não? Só VTN. É só o VTN. Ele fala da taxa Selic, é provimento parcial. Ele fala da taxa Selic da multa. Não, mas se não tem imposto constituído, como é que vai falar da Selic? Você chega a discutir Selic. Mas ele não quer afastar totalmente o arbitramento e aí chegar a zero? Quando restabelece só o VTN declarado, aí é parcial. Mas se não foi feito mais nada, a única coisa que foi alterado pela fiscalização foi o VTN, pelo que falou a doutora Andréia. Sim, mas os argumentos não são aceitos de qualquer forma. Não importa que o resultado seja exatamente o que Mas se analisa a Selic, a doutora Andréia discorre sobre Selic? Não vejo por quê. Mas eu não vejo ela discorrer aqui sobre Selic no voto. Eu acho que seria ideal ser taxativo, porque ainda pode ter algum recurso especial e aí volta para falar. Você não falou nada da Selic. Então ela tem que acrescentar. Eu acho que é bom colocar no voto parcial. A questão da taxa Selic. Tá, então eu rejeito a questão da taxa Selic. Mas é só colocar no voto. É provimento parcial. É dar provimento parcial ao voluntário para restabelecer o VTN declarado. Provimento parcial porque os outros argumentos não são aceitos. E tem que ser exaustivo, porque na eventualidade de um recurso especial, alguém prova, aí não volta porque você não analisou esse elemento, entendeu? Sim. Ok. Eu acompanho a relatora para afastar a decadência e dar provimento parcial. Eu também. Então, acordo os membros por unanimidade de votos afastar a decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN declarado. Certo? Ok. 10.
10. Luiz Amadeu. ITR, exercício de 2008. Então, de acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte regularmente intimado não comprovou por meio de laudo de avaliação do imóvel o valor da terra nua declarado. Então, foi arbitrado com base no CIT. Passando aqui logo para o voto. Em seu recurso voluntário, o contribuinte ele não se insurge especificamente contra o acórdão da DRJ, tão somente a matéria relacionada à decadência, tendo em vista a exigência se referir ao exercício de 2008 e a sua intimação do lançamento ocorreu apenas em 17/4/2013. Conforme se constata do demonstrativo de apuração do imposto devido, da notificação de lançamento, consta o cálculo da diferença do imposto, motivo pelo qual verifica-se a possibilidade da existência de decadência, havendo, para tanto, a necessidade de comprovação do pagamento do ITR realizado. E a data. Comprovação do pagamento e a data. E a data, né? Porque para mim isso é relevante. Então, dessa forma, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a fiscalização verifique se houve o recolhimento do ITR relacionado ao exercício de 2008, mesmo que em atraso, e após a verificação, intimar o contribuinte para se pronunciar acerca do resultado da diligência. Após o resultado da diligência, votem os autos para julgamento. Então, eu voto por converter o julgamento em diligência. Eu gostaria que, em vez de você falar mesmo em atraso, sim, se houve recolhimento e a data do recolhimento. Tá. Porque vai satisfazer a você e a mim. Certo. Né? Uhum. Porque se a fiscalização responde só sim, houve recolhimento em atraso, né? Ou sim, houve recolhimento, né? Não falando a data do recolhimento, isso atrapalha a gente. Tá, já. E havendo a data. Sim, se houve recolhimento, em que data? E a data? Em que data? Data. É claro que se não tiver recolhimento, ele não vai responder data. Bom, é isso. Então tá. Pinheiro. Aqui o acordo não fala nada sobre essa questão do recolhimento. Não. Acompanha o relator. Acompanho. Resolve os membros colegiados, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto da relatora. Bom, encerramos o assunto ITR, vamos para imposto de renda, então vamos fazer um intervalo, 10 minutos de intervalo aí. Ana Tereza, por favor. Sim, presidente. Vamos parar a gravação? Beleza. Beleza.